Hoje eu quero falar sobre a capacidade de existir sem performar produtividade o tempo inteiro. Mas por quê, Lohana? Porque a gente vive numa sociedade que condicionou valor à produção. Como se descansar fosse preguiça, como se pausar fosse o fracasso, como se o nosso merecimento estivesse diretamente ligado ao quanto fazemos, entregamos, respondemos, resolvemos e produzimos. E aos poucos, muitas pessoas vão desaprendendo simplesmente a existir, sem precisar provar algo, sem precisar estar ocupado o tempo inteiro, sem transformar cada hobby em trabalho, cada talento que se tem em monetização, cada momento de silêncio em culpa. E talvez um dos grandes conflitos da vida seja justamente esse embate interno entre a parte da gente que quer mudar e a parte da gente que tem medo da mudança. Porque mudar exige atravessar o desconhecido, exige abrir mão de versões antigas de nós mesmos, exige encarar silêncios, pausas e espaços onde nem tudo está definido ainda. Só que a mente ela foi condicionada a associar movimento constante com segurança. Então, muitas vezes a gente se mantém ocupado não porque está bem, mas porque parar faz sentir. E sentir, às vezes, assusta, não é mesmo? Assusta perceber o cansaço acumulado, perceber que talvez a vida esteja sendo vivida no automático, perceber que estamos produzindo muito e nos percebendo pouco. Existe essa exaustão coletiva acontecendo porque até o descanso virou performance, até o autocuidado virou meta, até a espiritualidade, às vezes, é consumida como mais uma obrigação de evoluir, vibrar alto ou de se tornar melhor. Mas a vida não acontece só nesses momentos produtivos. A vida também acontece no vazio, no momento de pausa, de silêncio, de contemplação, numa conversa sem objetivo nenhum, no dia em que você simplesmente respira e existe. E talvez uma das coisas mais difíceis hoje seja sustentar a própria presença, sem precisar justificar constantemente a sua utilidade. Porque fomos ensinados a confundir valor com rendimento. Só que nós, humanos, não somos uma máquina de desempenho contínuo. Por quê? Porque o nosso corpo pede pausa, o nosso sistema nervoso pede um processo de regulação, a mente pede espaço, a alma precisa de presença. E talvez transformação verdadeira não seja viver nessa aceleração o tempo todo, mas conseguir criar espaço interno suficiente para ouvir o que existe por trás desse excesso de movimento. Porque nem todo momento precisa ser otimizado, nem toda experiência precisa virar um conteúdo, nem todo silêncio precisa ser preenchido e nem todo dia precisa ser extraordinário. Às vezes existir já é suficiente e recuperar essa capacidade de simplesmente ser sem culpa talvez seja um dos atos mais revolucionários da nossa geração. E você, o que pensa sobre isso?